marcou ainda na página 21, tá? Então, até agora vocês fizeram comigo a decomposição, tá? Dos números com um número aqui apenas, tá? Agora, para encontrar o MMC, nós vamos pegar, se nós tivermos dois números, vamos pegar os dois números, tá? E ao mesmo tempo, nós vamos o quê? Decompor ele, tá? Ó, uma decomposição simultânea, tá? Ao mesmo tempo, tá? Então, aqui não vai ter mais um número só para fatorar, vai ter dois, tá? Para decompor aí em números, em fatores primos, tá? Então, é a mesma coisa, ó, 32. Eu poderia dividir por 2 pelo primeiro número primo, pelo menor número primo? Podia, porque 2 é par. Então, vai obter uma divisão exata, uma divisão cujo resto é igual a 0, tá? Então, dava quanto? 16. Ainda poderia dividir por 2? Sim, número par é divisível por 2, dá divisão exata, resto 0, tá? 8, tá? E aí eu ia testando, tá bom? Certo? Ia testando a divisibilidade desses números pelo 2, tá? Quando não dava mais, eu partia para o próximo número primo e via se ia dar uma divisão que exata, né? Se aquele número era divisível por 3. Ser divisível por 3, né? Quando eu obtenho uma divisão exata, uma divisão resto 0, tá? Então, antes, tá? Nós fazíamos com um número só essa fatoração, essa decomposição em fatores primos, tá? Agora, ó, vocês vão ter 2 ou 3, tá bom? Então, vamos lá. Encontrar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18, tá? 12 e 18, vamos lá. Eu vou pegar o menor número primo, tá? O 2. O 12, eu posso dividir por 2? Posso, tá? Quociente, resultado, 6. Coloco embaixo do 12, tá? É o mesmo processo que nós estávamos fazendo, só que agora tem mais do que um número, né? Tem 2 ou mais. 18, eu posso dividir por 2? Posso, tá? Quociente, resultado, 9. Ainda posso, presta atenção, ainda posso continuar dividindo por 2? Vejam, o 6 é divisível por 2? Sim, o 6 é par, tá? Se eu pegar o 6 e dividir por 2, eu vou obter uma divisão exata, uma divisão cujo resto é igual a 0, tá? Que não vai sobrar nenhuma unidade, o resto vai ser 0. Então, o 6 é divisível por 2. Dá uma divisão exata. E qual que é o resultado? É o 3. Agora, presta atenção. O 9 é divisível por 2? Dá uma divisão exata? O 9 é ímpar? Não. Então, o que vocês vão fazer nesse caso? Vão apenas o quê? Repetir o número, tá? Entenderam? Então, tá bom. Se aqui tivesse mais algum número que fosse divisível por 2, igual aqui tinha o 6, eu ia dividir por 2, mas aqui não, nenhum dos dois pode mais ser divisível por 2. Então, eu parto para o próximo número primo, que eu pedi para vocês deixarem aí, ó, do ladinho de vocês, é o 3. Vamos testar a divisibilidade desses números aqui por 3? Vamos ver se é possível, ó. 3 divide por 3? Sim, né? 3 é divisível por 3. Dá uma divisão exata. Ou seja, 3 eu tenho lá na tabuada eu tenho lá no resultado da tabuada do 3, né? Então, eu já sei que vai dar o que? A divisão de 3 por 3 vai dar resto 0. Então, eu posso, ó, 3 dividido por 3. Isso mesmo. 9, eu posso dividir por 3? Posso. 9 é divisível por 3. Dá uma divisão exata. 9 tem na tabuada tem resultado 9 na tabuada do 3. Tá vendo como eu testo a divisibilidade? Ó, tá vendo? Ó, 9 dividido por 3 dá 3, resto 0. Então, eu posso. 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá a divisão exata, resto 0. E outra forma de saber também, ó, sem fazer conta, 9 tem resultado 9 lá na tabuada do 3. Então, eu já sei que 9 é divisível por 3. Se eu pegar 9 e dividir por 3, vai dar uma divisão que exata, resto 0.
tá? Então, tem um monte de jeito aí de vocês pensarem, tá? Façam essas perguntinhas, igual eu faço para vocês. 9 dividido por 3, qual que é o quociente? 3, tá? Certo? Aqui eu cheguei no 1, tá? Eu vou aí dividindo até chegar no 1, tá, pessoal? Aqui, ó, dos dois lados, tá? Até os dois números, né, chegarem aí no quociente 1. Veja que eu já cheguei, só que aqui eu ainda tenho 3, ó, tá? Então, eu posso continuar dividindo por 3? Posso, né? O 1 aqui eu repito, tá? Porque 1 eu posso dividir por 3? Não, né? Então, eu repito ele aqui, ó. 3 dividido por 3, quanto que dá? 1. Veja que eu cheguei aí, quociente 1, tá? Certo? Nos dois números, certo? Aí acabou, tá? Bom, então eu fiz a decomposição simultânea, né? A decomposição dos dois números aí ao mesmo tempo, tá? Certo? O MMC dos números dados, tá? 12 e 18, o MMC dos números dados, né? 12 e 18, será o produto dos fatores primos obtidos na decomposição simultânea. Então, será o resultado, tá? Ó, da decomposição, será o resultado dos fatores primos, ó, será o produto, tá? Dos fatores primos, será o resultado da multiplicação dos fatores primos, igual nós estávamos acostumados a fazer, ó, tá? Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, olha lá, ó. MMC de 12 e 18 é igual a 2 vezes 2, a 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Deu qual o resultado? 36. Então, será o produto, tá? Dos fatores primos que eu obtive aqui na decomposição. Lembra que a gente colocava embaixo, né? Aqui a gente colocou aqui na frente. Tá vendo que é tudo uma sequência, pessoal, tá? Aqui, vou fazer outro exemplo para depois vocês saberem fazer os exercícios. MMC, ó, mínimo múltiplo comum entre 14, 20 e 70, tá? Então, eu coloco os três aqui, eu separo eles por vírgula, tá? Então, vamos lá, vamos testar a divisibilidade aqui desses números, tá? Vamos pegar o menor número primo, tá? Que eu já pedi para vocês deixar aí na mão de vocês, do ladinho de vocês, aí a sequência dos números primos. Vamos aí começar pelo menor, pelo 2. Vamos ver, 14 divide por 2, dá uma divisão exata? 14 é divisível por 2? Pode pegar o 14 dividir por 2, dá 7, tá? Dá uma divisão exata, resto zero. O 20 dividido por 2, 10, dá quociente, resultado 10. 70 dividido por 2, 35. Então, veja aqui que os três foram divisíveis por 2. Mas se algum deles não fosse, o que eu fazia? Eu repetia aqui embaixo, ó, igual, por exemplo, aqui, ó, o 6 é divisível por 2, né, da divisão exata. Coloquei o quociente aqui, o resultado aqui, ó, 6 dividido por 2, 3. 9 eu não podia dividir por 2, eu tenho 9 lá como resultado, lá na tabuada do 2? Não. Então, se eu pegar 9 dividido por 2, eu não vou ter uma divisão exata, uma divisão resto zero. Então, 9 não é divisível por 2. Então, o que eu fiz? Eu repeti, tá? Aqui nesse caso, todos eram divisíveis por 2, tá? Então, ó, 14 dividido por 2, 7. 20 dividido por 2, tá? É como se aqui, tá, pessoal, fosse dividido, tá? Tivesse a chave aqui, ó, tá? O sinal de chave, ó, tá? Certo? 14 dividido por 2, 7. 20 dividido por 2, 10. 70 dividido por 2, 35, certo? Ainda tem algum número aqui que é divisível por 2? Sim, o 10, ó, tá vendo? 10, eu tenho o resultado 10 lá na tabuada do 2. Então, vejam que eu ainda vou dividir por 2, tá? 7 é divisível por 2.
Se eu pegar 7 e dividir por 2, vai dar divisão exata? Divisão resto zero? Não, porque eu não tenho resultado 7 lá na tabuada do 2. Então, eu vou o quê? Então, 7 não é divisível por 2. Então, eu vou repetir ele. 10. 10 é divisível por 2? Se eu pegar 10 e dividir por 2, dá uma divisão exata? Dá uma divisão cujo resto da divisão é zero? Sim, né? Porque 10 eu tenho como resultado, eu tenho o resultado 10 lá na tabuada do 2, tá? Certo? Então, 10 dividido por 2 dá quociente 5. Coloco aqui, ó, debaixo do número, tá, pessoal? Debaixo do número. Organização, hein? 35 dividido por 2. Eu vou obter uma divisão exata? Eu tenho o resultado 35 lá na tabuada do 2. Ó, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 11, 22. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 13, 26. 2 vezes 14, 28. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 17, 34. 2 vezes 18, 36. Eu não tenho 35 na tabuada do 2. 35, se eu dividir por 2, eu não vou obter uma divisão exata. Então, isso significa que 35 não é divisível por 2. E outra coisa, vocês já viam aqui, ó, é um número ímpar, tá? Para ser divisível por 2, o número precisa o quê? Terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, ser par, tá? Então, eu vou repetir o 35 aqui. Porque se eu pegar o 35 não é divisível por 2. Quando eu falo não é divisível por 2, é porque não vai dar uma divisão exata, uma divisão cujo resto é igual a 0, tá, pessoal? E agora, eu vou continuar dividindo por 2? Tem algum número aqui que é divisível por 2? Tudo ímpar, ó. Então, eu vou partir para o próximo número primo, que é o 3, tá? 7 é divisível por 3? Não. Tabuada do 3 eu tenho resultado 7, pessoal? Não. O 5, ele é divisível por 5, ele não é divisível por 3, tá? Eu não tenho 5, eu não tenho o resultado 5 lá na tabuada do 3. Então, 5 não é divisível por 3. 35 é divisível por 3? Não, né? Então, eu vou para o próximo número primo. Qual que é o próximo número primo depois de 3? Eu já deixei marcado aqui, ó, igual vocês têm que deixar, é o 5, tá? Então, vamos lá, ó. 5 eu já sei que é divisível por 5, então eu já vou colocar o 5 aqui, tá? O próximo número primo é o 5, tá? O 7 é divisível por 5? Não. O 7 é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Por 7. Então, o 7 não é divisível por 5. Se eu pegar 7 e dividir por 5, eu não vou obter uma divisão exata, uma divisão cujo resto é igual a 0. Então, eu vou repetir, tá? Eu só vou dividir se a divisão der exata, tá? Se o número for divisível por 5. 5 divide por 5? Sim, claro, né? Dá quociente resultado 1 e resto 0. Eu tenho resultado 5 lá na tabuada do 5. E 35 também. Quanto que é 35 dividido por 5? Dá quociente 7, ou seja, resultado 7, sobra 0 a divisão. Tá? Então, 35 é divisível por 5. Ou, se não, né, usem os critérios de divisibilidade. Quando o número termina em 0 e 5, ele é divisível por 5, né? Lembra que nós estudamos os critérios de divisibilidade para nos ajudar agora, ó, tá? Só de olhar no número eu já sei se ele é divisível por 5 ou não. Ele termina em 5 e 0 aqui? Não, então não é, só repetir. Aqui, termina em 5 e 0? Sim, 5. Então, ele é divisível por 5. Dá uma divisão exata. Olha lá, resultado 1, resto 0. Tá? Aqui eu não coloco o resto, viu, pessoal? O resto é 0, eu só coloco o quociente, ó. 35 dividido por 5. Termina em 5 em 0? Sim, então é divisível por 5.
Dá uma divisão exata, 35 dividido por 5. E qual que é o quociente? Qual que é o resultado? 7, tá? E agora, eu vou continuar dividindo por 5, pelo número primo 5? Não, né? Tem algum número aqui que termina em 5 ou em 0? Não. Então, eu vou para o próximo número primo. Qual que é depois do 5? O 7. Então, vamos testar a divisibilidade desses números aqui por 7? Ó, 7 dividido por 7 igual a 1. Quociente 1. 1 eu repito, tá? 7 dividido por 7, 1. Olha aqui, cheguei em quociente igual a 1. Então, eu termino, tá? Ó, o quociente dos 3 números precisa ser 1, tá vendo? Ó, pra mim terminar, tá bom? E aí o MMC dos números dados, ou seja, o MMC de 14, de 20, de 70, tá? Será o produto, tá? Dos fatores primos, tá? Será o resultado aqui da multiplicação, tá? Dos números primos, ó. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. Guarda o 4 na memória, hein? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Guarda o 20 na memória aí. 20 vezes 7, 140. Então, o MMC, tá? O menor múltiplo comum, se nós formos fazer, tá? De 14 em 14, de 20 em 20, de 70 em 70, tá? Nós vamos ver que o menor múltiplo comum, o primeiro número, tá, que aparece marcado nas 3 sequências, vai ser o número 140, tá? Entenderam, pessoal? Essa aqui é uma forma prática, tá? Para mim não ter aí que ficar escrevendo, né? Os múltiplos, né? Aquela sequência, tá? Igual nós fizemos aqui no laboratório, tá? Para nós não precisarmos ficar fazendo, né? Todo esse trabalho aqui, tá? Então, nós já temos aqui a forma prática, tá? Ó, nós fatoramos os números, tá? Nós decompomos simultaneamente, tá? Os números, tá? E depois é só eu fazer a continha, tá? Fazer a multiplicação aqui dos fatores primos que eu encontrei, tá? Então, esse 36, ele vai ser o menor múltiplo comum, tá? Entre 12 e 18. Ó, vamos fazer a provinha, ó. Os múltiplos de 12, ó. 0, 12, 24, 36, 48, né? E assim por diante, tá? Os múltiplos de 18, 0, 18, 36, 54, né? 36 aí mais 18, 54, ou 18 vezes 4, né? Veja os múltiplos de 18. Lembra? Eu pego 18 e multiplico aí por um número qualquer, tá? Comecei aí pelo 0, como se eu estivesse fazendo a tabuada do 18. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 8, 12 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 32. Então, aqui são os múltiplos... 36, desculpa. Então, aqui são os múltiplos de 18. Seriam os resultados da tabuadinha do 18, tá? Então, 18 vezes 0, 18. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, 54, tá? Então, aqui eu tenho os múltiplos de 18. E aqui eu peguei os múltiplos de 12, tá? Certo? Os resultados lá da tabuadinha do 12. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36, tá? Aqui estão os múltiplos de 12, tá? E aqui os múltiplos de 18, tá bom? Então, vamos ver mesmo, pessoal, se o 36 é o primeiro número, tá? Que aparece ao mesmo tempo
aqui nesses dois conjuntos, aqui nessas duas sequências, tá? Vamos ver se ele é o menor múltiplo comum? Vamos ver? Ó, 36 aqui, 36 aqui. Ele é o primeiro, ele é o menor número aí que apareceu, tá? Tanto aqui nos múltiplos de 12 quanto aqui nos múltiplos de 18, tá? Então, realmente, é o 36, tá? Certo, pessoal? Mas para mim não precisar aí, ó, fazer, né, toda a sequência, tá? Que pode ser longa essa sequência, tá? Dependendo aí do MMC de quais números aí eu quero encontrar, eu tenho a forma prática, tá? Certo? Pego os dois números ou os três números, tá? E fatoro eles, tá? Decomponho eles ao mesmo tempo, tá? Em fatores primos, tá? Veja, se por acaso, igual aqui, ó, o 6 e o 9, o 6 é divisível por 2, dá quociente 3, resto 0. E quando o número não for, tá, divisível por 2, o que eu faço? Eu repito, tá? Se algum dos dois não for, eu repito, tá bom? Certo? E aí eu vejo aqui, ó, tem algum número que é divisível por 2? Eu posso continuar dividindo por 2? Olha aqui, tudo número ímpar. Não. Então eu vou para o próximo número primo, depois de 2. Qual que é? Já falei para vocês deixarem aí do ladinho de vocês, é o 3. Então vamos testar o 3? Deu certo, né? Ó, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3 igual a 3, tá? Certo? Aqui eu já cheguei no quociente 1, mas aqui eu cheguei? Não. Então, se eu pegar 3, eu posso ainda continuar dividindo por 3? Posso. 3 é divisível por 3. Se eu pegar 3 dividido por 3, eu consigo ter uma divisão exata. Eu consigo ter uma divisão cujo resto é igual a zero. Então, quanto que dá 3 dividido por 3? O quociente ou o resultado dá 1, tá? Quando eu chego aqui, ó, os dois resultados, tá? Ou nos três, né? Se eu tiver três números igual a 1, eu termino, tá? Aí é só fazer a multiplicação aqui desses fatores primos, ó, desses números primos, tá? 2 vezes 2, vezes 5, vezes 7, igual eu fiz aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140, tá? Aí, se vocês pegarem os múltiplos de 14, né? 0, 14, 28, tá vendo? Tem que fazer muita conta, tá? Os de 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, tá? Os múltiplos de 70, 0, 70, a tabuada dos 70, né? 140, 210. Então, vejam, tá? Se eu for colocar aqui todos os múltiplos, tá? Para me encontrar aí o primeiro número que aparece, tá? Junto nas três sequências, tá? Demora muito, tá? Eu tenho que fazer muita conta, né? Tá vendo? São números grandes. Então, eu tenho aí, né, a decomposição simultânea, tá? Que faz com que eu chegue mais rápido aí no primeiro número que iria aparecer, tá? Aí nessas três sequências, tá bom? Querem continuar aqui, ó? Querem que eu continue para comprovar para vocês que é 170, 140, desculpa? Ó, os múltiplos de 14, 0, 14, 28. O próximo, 42. O próximo, 56. Tabuadinha do 14. Tá vendo? Tem que fazer bastante conta. Tá? 14 vezes 0, 0, 14 vezes 1, 14, 14 vezes 2, 28, 14 vezes 3, 42, 14 vezes 4, 56. Qual que é o próximo? 14 vezes 5, quanto que dá? Dá 70, né? O próximo,
84, né? Ou eu somo 14 ou eu faço tabuadinha do 14, né? 98, 98 mais 14, 112. Opa! 112 mais 14, 126. 140, né? O próximo. Aqui, de 20 em 20, ó, os múltiplos de 20, tabuadinha do 20, tá? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Olha aqui para essas três sequências, tá? Qual é o primeiro número que aparece nas três sequências? O menor número que aparece, o menor múltiplo, tá? Que aparece nas três sequências. Ó, não é o 140? Tá? Mas a gente ia ter todo um trabalho, tá? Para encontrar esse primeiro número aí que aparece, tá? Esse menor múltiplo que aparece nas três sequências. Porque, veja, o 14 apareceu aqui nos três? Não. O 28 não apareceu nos três. O 42, só aqui, tá vendo? O 56, só aqui apareceu. O 70, só aqui. Então, tá vendo? Quando nós fizemos o laboratório, a gente fazia isso, ó, os múltiplos, né, do número, tá? Por exemplo, aqui, ó, os múltiplos, ó, de 2 em 2, né, os múltiplos de 2. Aqui nós fazíamos de 3 em 3, os múltiplos de 3, os múltiplos de 4, tá vendo? E víamos que o 12 era o menor número, tá? Ou o primeiro número aí que apareceu marcado nas três sequências, ou o menor múltiplo comum, que apareceu o quê? Nas três, tá vendo? Mas, quando os números são maiores, tá? A gente vai tendo aí um pouco mais de dificuldade, tá, pessoal? Então, por isso que tem, tá? Essa regrinha, tá? Essa forma prática para vocês chegarem mais rápido, tá? No menor múltiplo comum, tá? No MMC, entre 14, 20 e 70, para vocês não precisarem fazer toda aquela sequência que nós estávamos fazendo lá no laboratório, tá? De matemática, aqui, ó, no quadro Suas Experiências, tá? Certo? Aqui da página 33. Então, para não ter todo aquele trabalho, tá? Nós fazemos essa forma prática aqui, ó, tá? Fazemos uma decomposição simultânea dos números dados, que foi o que eu fiz aqui, ó, com vocês, acabei de fazer, tá? Se ficou com um pouquinho de dúvida, volta um pouco o vídeo, tá? Veja novamente como que eu fiz a decomposição simultânea, tá? Decomposição simultânea, eu vou decompondo o número, tá? Em fatores primos, os dois juntos, ó. 12 eu divido por 2, dá igual a 6. O 18 eu posso, se eu puder, eu divido, tá? Se 18 for divisível por 2, ó, e é um par, né? Eu divido, dá 9. Se não fosse, eu repeti ele aqui, ó. Igual aconteceu aqui. 6, ainda posso? Aqui ainda posso continuar dividindo esses números por 2? Posso, porque ainda tem um número que é par, que ainda pode ser divisível por 2. Então, 6 dividido por 2 deu quociente 3. E o 9? O 9 não pode. O 9 não é divisível por 2. Se eu pegar 9 e dividir por 2, eu não vou obter uma divisão exata. Olha aqui, 9 tem como resultado na tabuada do 9? Na tabuada do 2, desculpa. Tem resultado 9? Lá na tabuada do 2? Não tem. Então, 9 não é divisível por 2. 9 é par, 9 é ímpar. Tá? Certo? Então, o que eu faço quando eu não posso dividir por esse número primo? Eu repito, tá? Ou eu posso dividir os dois, eu divido. Ora, eu vou poder dividir só um. E aí, o que eu faço com o outro? Por exemplo, esse aqui eu dividi. 6 dividido por 2, 3. E o outro, quando não é divisível por esse número, eu repito. Tá? E aqui, eu continuei dividindo por 2? Não, professora. Aqui é tudo ímpar, ó.
E qual que é o próximo número depois do 2? O próximo número primo depois do 2 é o 3. Então, vamos testar? 3. Sim, posso dividir por 3. 3 é divisível por 3. Dá uma divisão exata. Dá uma divisão cujo resto da divisão é 0. Então, quanto que dá 3 dividido por 3? 1. E o 9? Aqui também vai dar, ó. O 9 é divisível por 3. Quanto que dá 9 dividido por 3? 3, tá? Certo? Aqui cheguei já no quociente 1, beleza. Aqui ainda não, tá? Então, 3, ainda posso continuar dividindo por 3? Pode. 3 dividido por 3 vai dar resultado 1 e resto 0. Então, 3 é divisível por 3. Uma outra forma de saber, eu tenho 3, eu tenho o resultado 3 lá na tabuadinha do 3. Tá vendo quantas perguntinhas vocês podem ir fazendo? Tá? Questionando. Certo, pessoal? Agora vocês vão ter algumas atividades para fazer, tá? Que eu vou deixar escrita no sistema beta, aqui na página 37 e 38, tá? Aqui na 37 é igual nós estávamos fazendo, acabei de fazer com vocês, tá? A forma prática. E na 38 tem algumas situações, problemas, igual aquela do remédio, tá? Que vocês vão proceder aí da mesma maneira, tá? Bem parecido lá com aquele probleminha lá da Catarine, lembra? Que ela tinha que tomar 2 remédios, e aí nós queríamos descobrir, tá? Qual era o próximo horário que ela ia tomar os 2 remédios juntos. Então, é bem parecido, tá? Essas situações, problemas aqui da página 38. Então, vocês tentam fazer. Se não conseguir fazer, tá? Da página 38, vocês me chamem no WhatsApp. Mas primeiro vocês tentam, tá? Certo, pessoal? E qualquer coisa, vocês me chamem no WhatsApp. E vou deixar a tarefinha também, a tarefinha 21, se eu não me engano. Eu vou escrever tudo lá no sistema beta, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Qualquer dúvida, me chamem, tá? No WhatsApp.